Vamos falar agora sobre o uso e a colocação dos pronomes. O uso dos pronomes e a colocação dos pronomes nas frases. Nós vimos que nós temos 3 possibilidades de colocação pronominal, 3 posições para os pronomes dentro de uma frase. Próclise, quando colocamos o pronome antes do verbo. Ênclise, quando colocamos o pronome lá no final do verbo. Vou dar um exemplo. Ele as convidou. As convidou. Pronome antes do verbo. Próclise. Se eu digo, ele convidou-as. Ênclise. Colocação do pronome no final do verbo. Enclítica. Posição enclítica. Temos ainda a mesóclise. Meso, meio. Então, mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. Usamos a mesóclise com os futuros. Aliás, nenhum outro tempo admite mesóclise. Eu não posso fazer uma mesóclise com presente, com passado, com gerúndio, não. O único tempo que admite o uso da mesóclise é o futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito, certo? Muito bem. Outra coisa importante, lembre-se disso, existem 3 tempos de verbos na língua portuguesa que não admitem a ênclise. Ênclise é a colocação lá no final. Não admitem. Quais são esses tempos? Futuro do presente, futuro do pretérito e particípio. Futuro do presente, futuro do pretérito e particípio. Estes 3 jamais, sem exceções, admitirão a ênclise. Então, se eu quero substituir na frase, desenvolverei o projeto. Desenvolverei o projeto. Eu quero substituir o projeto por um pronome. Eu jamais poderei escrever desenvolverei-o. Desenvolverei-o. Não. O que eu fiz aí, uma ênclise com verbo no futuro? Impossível. Neste caso, vou fazer a mesóclise, colocar o pronome ali, eu parto o verbo no R, não é? Tá tudo explicadinho aí, e coloco o pronome. Então, desenvolver-lo-ei. Desenvolverei o projeto. Desenvolver-lo-ei. Aí está a mesóclise. Então, estas regrinhas todas de colocação pronominal têm estado muito presentes nas provas, porque muitas vezes o candidato erra, inclusive, numa redação. Eles percebem isso e têm cobrado muito nas questões das provas. E um ponto importantíssimo deste capítulo é a parte dos elementos atrativos ou atratores, tanto faz. O que é isso, Augusta? Existem casos na nossa língua em que eu posso escolher. Fiz a próclise, mas eu poderia fazer a ênclise. Vou dar um exemplo para você. Eu digo assim, o diretor me convidou. Fiz a próclise, usei o pronome antes do verbo, mas eu poderia usar a ênclise. É uma opção minha aí. O diretor me convidou. Ou o diretor convidou-me. Fiz a ênclise. Numa frase como esta, Augusta, qual a forma mais correta? Igualmente corretas. Tanto faz o diretor me convidou, como o diretor convidou-me. Igualmente corretas. Porém, se eu mudasse, se eu acrescentasse um detalhe aí a esta frase, o diretor não, se eu colocasse o advérbio não, tudo mudaria. Por quê? Porque os advérbios são elementos atrativos. O que significa isso, Augusta? Eles atraem, eles puxam os pronomes para o lado deles. Então, neste caso, eu não poderia escrever o diretor não convidou-me. Eu só poderia escrever o diretor o diretor não convidou-me. Errada. Por quê? Porque o não atrai. Eu só poderia escrever o diretor não me convidou. Augusto, mas o problema então é saber quais são esses elementos atrativos. Exatamente. Você precisa pegar a listinha dos elementos atrativos e decorá-la. Você precisa saber quais são esses elementos que atraem os pronomes. Vou dar um exemplo. Se eu digo assim a você, estou muito feliz
Comecei no trabalho novo e todos receberam-me tão bem lá. Todos receberam-me tão bem. Não parece bonito, perfeito e elegante? Mas não está nem bonito, nem perfeito, nem elegante. Está errado. Por que, Augusta? Porque eu usei o pronome indefinido todos. E os pronomes indefinidos também são atrativos. Então eu jamais poderia dizer todos receberam-me tão bem lá. Eu só poderia dizer todos me receberam bem lá. Todos, pronome indefinido, atrai o outro pronome. E eu só poderia dizer todos me receberam. Portanto, estude todas as regrinhas, a próclise, ênclise, mesóclise, quais os que não admitem a ênclise, os futuros e o particípio, e depois dê um carinho especial aos elementos atrativos. Decore-os para que você saiba quais puxam os pronomes para o lado deles, para que você não cometa um erro escrevendo ou marcando uma questão errada. Dou um outro exemplo. Se eu digo assim, finalmente eu adquiri o livro que indicaram-me. Finalmente adquiri o livro que indicaram-me. Errada de novo. Porque este que aí é um pronome relativo. Veja, finalmente adquiri o livro o qual. Se este que é pronome relativo, ele também atrai. Os pronomes relativos são atrativos. Então eu só posso dizer, finalmente comprei o livro que me indicaram. Que me indicaram. Tá bom? Fique atento a isso. Até a próxima dica.